Começou! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Malbora L. Hoje eu vou reagir a uma pessoa que eu gosto bastante, pelo menos até onde eu vi. Pode ser que eu me desiluda, que eu não goste, pode ser que faça muita merda no futuro, mas hoje, no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo que eu não sei qual é, olha aí, vai ter a data aí do vídeo. O Moicano, um lutador do UFC, que mostra aqui nesse vídeo, vou usar esse vídeo dele, porque no vídeo que o Cobori fala mal do Mises, citam o Moicano lá como uma pessoa que não leu muito, uma pessoa burra, e eu tô aqui para mostrar que ele não é nada disso, e de como o Moicano, que é um homem simples, um lutador, que lê, que conseguiu acessar a verdade, que se esforça para obter a verdade, através dos estudos, consegue se demonstrar muito mais virtuoso e intelectualmente superior ao Cobori, o querido Cobori, o japonês traumatizado com a Lava Jato, que preferiu botar no cu de todo mundo do Brasil, se unindo a toda esta merda que a gente tem no Brasil, mas que acha que tá fazendo isso porque é a verdade, xingando grandes autores, falando uma cambada de merda, e que aqui eu vou demonstrar para vocês que o Moicano é muito mais inteligente do que esses engravatados filhos da puta da Faria Lima, porque eles estão comprometidos com a verdade. Rezemos pela morte, rezemos pelo Papa Francisco, que acabou falecendo. Rezem por ele, rezem para o próximo Papa. Não se esqueçam dos 5 passos, tá? Fone de ouvido, volume no máximo, prestar atenção, Alt Tab, mão no ovo, para você ter a melhor compreensão desse vídeo. Não se esqueçam dos e-books aqui na descrição. Eu quero falar com iguais aqui nesse canal. Eu quero conversar com vocês em um nível mais alto do que o que nós estamos hoje, mas para isso eu preciso que vocês leiam, vocês que acompanham esse canal, leiam os livros que estão disponíveis aí, são livros pequenos, 60 páginas, leia o Anti-Woke, um livro fácil de leitura, com os livros que nós disponibilizamos aqui, não tem desculpa para você não ler, são livros pequenos, objetivos, claros, aonde você vai poder se aprofundar nos temas e cada vez galgando mais o conhecimento. Ajudem esse canal a conseguir continuar e principalmente, vocês lendo esses livros, vocês mostrando que economicamente é viável fazer esses livros mensalmente, eu e a equipe do Alta Linguagem, juntamente, queremos lançar 15 books por mês para vocês. Mas para isso vocês precisam mostrar que vocês querem saber mais, querem estar no grupo de pessoas mais inteligentes, querem compreender as coisas que estão acontecendo ao redor de vocês, querem se aprimorar como pessoas. E para isso, os livros estão aí na descrição. Compre o Anti-Woke, compre os e-books. Tem vários e-books de vários temas. Você vai conseguir ler todos. Todo mundo que leu está elogiando. Então, seja mais um desses que vai ler, seja mais um do que vai elogiar, e seja mais um que está se melhorando, seja mais um que vai ajudar esse canal. Muito obrigado a todos vocês e vamos pro vídeo. Tamo junto, Moicano. Mandem esse vídeo pro Moicano se vocês puderem. Comentem para ele assistir, porque eu ficaria muito feliz se ele lesse esse livro e quem sabe um dia aí fazer uma entrevista, uma conversa com o Moicano, quem sabe aí seria muito bom para todos, acredito eu. E é isso, vamos pro vídeo e começou! Pessoal, hoje eu vou reagir ao Moicano, que é um cara que eu gosto bastante, acho uma pessoa extremamente importante no âmbito não politizado, que para mim é uma das preocupações que eu tenho e uma das mensagens gerais mais importantes do livro Anti-Woke e de como combater a questão do wokeismo. E o Moicano, com certeza, é uma das vertentes, acredito eu, uma das pessoas mais importantes, por enquanto, né? Pode ser que daqui a um tempo ele venha a ser antagonista à movimentação anti-woke, mas, por enquanto, eu acredito que ele é uma das melhores pessoas aí no âmbito da questão da compreensão de como se luta, e afinal de contas ele é um lutador do UFC, como é que se luta contra essa questão woke no âmbito prático, tá? Então a gente vai de play, vamos dar uma analisada aqui. É um vídeo relativamente antigo dele, mas que eu acho de suma importância pra gente entender algumas coisas aqui, com alguma reflexão envolvida, beleza? Então vamos de play. O UFC 300 foi um puta de um evento. Depois de ter tomado um knockdown no primeiro round, eu voltei e acabei nocauteando o Jalin Turner. Fiz esse discurso aí sobre o livro As 6 Lições
de Ludwig von Mises e da Constituição Americana. First of all, I love America. I love the Constitution. I love the First Amendment. I want to carry a non house. I love property. And let me tell you something. If you care about your country, read Ludwig von Mises and the 6 lessons of the Austrian Economic School. Foi um discurso. Recentemente, algumas pessoas vêm menosprezando quem foi o Ludwig von Mises, inclusive aquele japonês lá, o Kobori, que não leu absolutamente nada do Ludwig von Mises, senão muitas lições, que veio acusando a escola austríaca de ser poesia, né? Que tem que ser, no mínimo, hilário esse tipo de afirmação e acusação a respeito de um grande economista, um dos grandes gênios da humanidade aí, principalmente no campo da economia, e que o Kobori veio atacando. E foi justamente esse livro que o Moicano citou, que ele mencionou. É um livro extremamente bom, é um excelente livro, realmente um excelente livro, mas que, de fato, o Mises nem queria que fosse publicado como um livro. Foi uma palestra dele, onde a mulher dele fez uma publicação, né, ela foi escrevendo o que o Mises falava, e ela fez a publicação desse livro, mesmo que o Mises fosse contra esse livro, mesmo assim foi publicado. Então, só para esclarecer, foi uma palestra do Mises na Argentina, explicando para o argentino médio, assim como eu, você, as pessoas andando na rua, ele estava fazendo essa palestra num momento muito difícil econômico da Argentina e contribuiu bastante nessas visões econômicas na Argentina. Então, muitas pessoas vão apelar e atacar, como se isso fosse o pilar do pensamento misesiano, mas, de fato, está longe de ser isso, até mesmo porque ele foi contra essa publicação. Outra coisa que podemos adicionar também aqui é esse certo apreço que o Moicano tem a respeito da Constituição Americana, que não era uma coisa... o Rothbard, por exemplo, no final da sua vida, Rothbard não leu Rothbard, né? Rothbard apenas pôde pensar como Rothbard, e no final da sua vida, numa maturidade máxima do seu pensamento, ele foi extremamente contra a Constituição Americana, que é, sim, uma perspectiva estatista no final dos dias, né? No final do dia. Algumas pessoas podem não querer ter armas de fogo, algumas pessoas querem ter ambiente free zone, como existe nos Estados Unidos, e é um direito delas quererem um ambiente free zone, e se você não quiser estar num ambiente free zone, basta não ir para um ambiente free zone. Mas existem pessoas que querem estar nesses ambientes e que não gostam de armas ou alguma coisa do tipo. Concordo que as armas são fundamentais, mas isso é uma perspectiva minha, né? Não tem que ser uma perspectiva mundial, nem de todos os sujeitos. E no final da vida de Rothbard, ele foi bastante atacado pelo establishment americano quando ele se colocou contra a Constituição Americana no final de sua vida. Então, apenas mais um adendo aí. Entendo que o Moicano, como um brasileiro que foi para os Estados Unidos, viu as benesses dos Estados Unidos, tenha criado uma certa grande proximidade com a Constituição Americana, principalmente porque ele está no UFC e ser contra a Constituição Americana é a única posição que não é livre de expressão nos Estados Unidos, onde as pessoas se antagonizam e o próprio establishment americano se antagoniza bastante esse tipo de posição, que foi o que aconteceu com o Rothbard no final de sua vida. Quando ele foi antagonista à Constituição Americana, ele foi perseguido de forma acentuada, não só pelo establishment no sentido dos políticos, mas também no sentido das pessoas ali financeiramente que atacaram o Rothbard no final de sua vida. Mas vamos dar uma continuada aqui no vídeo. Discurso que viralizou muito, principalmente na galera que tem um viés mais liberal, econômico, o pessoal que é libertário e o pessoal também que gosta de Bitcoin. E essa tinha sido exatamente a minha ideia. Eu não queria chegar lá direto falando de Bitcoin, mas eu queria falar das coisas que criaram o Bitcoin. O que foi que criou o Bitcoin? Propriedade privada, a capacidade de você ter um asset, né, um ativo que o governo não pode te tomar e que também o governo não pode inflacionar. Então, qualquer moeda do mundo, seja o dólar, seja o real, o poder de emissão, de inflação e de controle dessa moeda, ele vai estar dentro dos bancos centrais. Todo país democrático, hoje em dia, ele tem um banco central e que controla as taxas de juros e a emissão de moeda, né? Eu quis falar do livro das 6 lições porque ele trata exclusivamente sobre a inflação. Muita gente acha que a inflação é simplesmente o aumento dos preços, mas não é. O aumento dos preços é consequência do aumento da base monetária, de quanto de dinheiro o Banco Central e o governo conseguem imprimir. Então, falei sobre o livro 6 lições, viralizou bastante. Como eu te falei, queria falar de Bitcoin, mas falei, caramba, vou falar mais do começo. Qual que é o problema? O que gerou o Bitcoin? E a gente sabe que uma das coisas que gerou o Bitcoin, inclusive está no bloco Gênesis, foi quando eles resgataram os bancos da falência em 2008. Então, quem criou o Bitcoin, o tal do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, ele escreveu no primeiro bloco, no bloco Gênesis, a reportagem de um jornal de 2008
que falava sobre justamente o resgate dos bancos. Então, era uma clara e direta mensagem dizendo o seguinte: isso que eu estou criando aqui é um tanto de tecnologia somado com teoria dos jogos, somado com economia austríaca, somado com um monte de coisas para prevenir da inflação. Então a gente começou nessa pegada aí. O livro das 6 lições de Ludwig von Mises, principalmente o capítulo que ele fala sobre inflação e intervencionismo. Muita gente comprou o livro, deu uma bombada violenta aí, foi muito interessante, descolou um pouco da bolha. A próxima luta... Você veja que o Moicano anda sendo... Alguns lugares andam acusando ele de ser uma pessoa sem estudo, uma pessoa que não deve ser ouvida, supondo quantos livros o Moicano leu. Eu já vi algumas entrevistas dele. Ele já leu uma boa quantidade expressiva, muito mais do que o brasileiro médio já leu na sua vida. Ele já leu num ano, pelo que eu já acompanhei dele. E veja que aqui ele já denotou uma grande compreensão a respeito do um dos principais pontos em torno do Bitcoin, mas não o Bitcoin somente, mas as criptomoedas, principalmente nessa forma de antagonismo à inflação. Não são todas, muitas são inflacionárias, mas algumas não são inflacionárias, e o Bitcoin, apesar dos seus problemas, ele é uma moeda não inflacionária. Isso tem que dar esse bônus ao Bitcoin nesse sentido. Mas aqui a gente já vê como uma pessoa comum, como o Moicano, que buscou meramente o estudo racional, né, o direcionamento do intelecto realmente ao mundo e às coisas, em relação a essa questão da inflação e do Banco Central, ele está completamente correto. Não é possível que você acredite que um grupo de homens dentro de uma sala possa determinar a quantidade de moeda que vai girar na sociedade todos os anos, né, ou a cada 4 anos, depende das políticas adotadas em cada país. Mas é sumamente idiota, principalmente depois que você entende como funcionam esses cálculos, esses pseudocálculos que matematicamente não fazem sequer o menor sentido. Os grandes economistas do Estado, eles supõem quantos anos você vai viver, quanto você vai comprar, e cada um de vocês vira apenas um X ou um Y, uma variável qualquer, dentro de um certo sistema que se programa. Então você não existe. Você, enquanto sujeito, o seu eu, ele não participa do mundo estabelecido pelo Estado. É uma aniquilação completa da sua existência, porque você vira apenas um número que eles vão hipotetizar lá para poder mandar na vida de todos. Inclusive, o seu filho já nasce devendo, né? O seu filho tem que render uma determinada quantidade, porque é assim que funcionam os cálculos. Presume-se quanto tempo seu filho vai viver, quanto ele vai render, e quanto dessa sua vida, de quanto ele vai trabalhar e quanto ele vai render, que o Estado vai tomar dele. Então, veja como o Moicano e absolutamente qualquer um, através do conhecimento de fato, com o estudo da realidade, o intelecto de fato guiado para as coisas que acontecem e para o que consegue se chegar à verdade de forma muito tranquila e muito verdadeira, né? Muito precisa, na verdade, não verdadeira, mas muito precisa sobre a verdade. Então veja que o Moicano está a milhas de distância do Kobori, na questão da reflexão e do estudo, meramente porque ele está comprometido de fato com a realidade, e não no caso do Kobori, que está no mundo das aparências, com medo das perseguições da Polícia Federal, que ele já passou, e acabou abraçando o establishment por noções tanto de proteção como de traumas em relação ao que aconteceu com ele. Isso não tem nada a ver com a perseguição que o Kobori sofreu na Lava Jato. E mesmo assim ele acredita que tem. Então ele adotou um novo macho, chamado Karl Marx, para guiar e proteger ele psicologicamente. Enquanto o querido Moicano consegue ser uma pessoa autêntica. E de fato, aqueles que se comprometem com a verdade se depararão com ela. Alguns ficarão tristes com ela e outros ficarão satisfeitos. Mas a importância é que esteja de frente dela. Vamos continuando aqui de play. Que foi a terceira luta do ano. Eu acabei lutando na França, que tá aquele pôster ali, Moicano versus Saint-Denis, e foi muito engraçado essa luta ter sido na França. A gente teve aquelas Olimpíadas na França, que teve aquela repercussão muito negativa da abertura das Olimpíadas, em que eles fizeram aquela parada muito de cultura woke e tinha uma representação da cena da Santa Ceia, né, com figuras ali bizarras, tinha até um cara pelado lá, criança, uma parada absurda que deu muita repercussão na internet. Macron, globalist, all these globalists, they're trying to push a political and corrupt agenda. If you want about politics and economy, I advise you, read why
democracy, the God that failed us. Hans Hermann Hoppe. Eu quis falar não só sobre aquilo, mas sobre os problemas que a França tem já há muito tempo e que datam da Revolução Francesa, né? Que foi justamente eles sobreporem a monarquia, sobreporem esse regime de monarquia que era absolutista, que tinha vários tipos de problema, mas por essa religião nova, o que a gente chama hoje em dia de religião civil, né? Porque a democracia hoje, ela se tornou um deus e muito por causa da Revolução Francesa. Muita gente atribui essa evolução à Revolução Francesa, no qual a gente saiu do absolutismo monárquico e entrou para essa democracia liberal, o que de certa forma é verdade, mas a gente tem que lembrar que a Revolução Americana já tinha sido criada, já tinha sido feita, na verdade, e os pais fundadores da América montaram um sistema que, na minha visão, era muito superior a essa democracia liberal, que seria essa república constitucional, que foi feita nos Estados Unidos, com um poder bastante descentralizado, uma constituição que amarrava bastante o poder do governo federal e que funciona até hoje. O documento mais importante da história da humanidade pode ser atribuído a essa Constituição americana. E eu queria fazer uma crítica a isso, principalmente porque nessa Revolução Francesa, a igreja, que também era um pilar da monarquia, que dava sustentação ao poder do rei e que também tinha coisas erradas, foi jogado tudo no mesmo cesto e mataram muita gente, tentaram destruir de todas as formas a igreja e a monarquia. Quem conhece qualquer história da Revolução Francesa sabe que foi um banho de sangue, sabe que morreu muita gente, e no final das contas, os jacobinos, os revolucionários, até eles mesmos se mataram, e fica famosa a figura do Robespierre tentando se matar no parlamento, né, que foi onde surgiu hoje que a gente tem de parlamento lá onde eles falavam, onde eles tinham as reuniões, e esse cara era o líder, né, dos jacobinos da Revolução Francesa, que queria que destruísse tudo para recomeçar tudo novo, e ele mesmo acabou tentando se matar e depois foi enforcado, e a gente viu os anos de terror que surgiram depois dessa destituição da monarquia. E aí se cria esse culto à ciência, a gente chama até desse positivismo que também acabou vindo para o Brasil como um filho da Revolução Francesa e influenciou bastante as políticas que a gente tem no Brasil até hoje. Então, o livro que eu indiquei depois dessa luta foi justamente falando do Hans Hermann Hoppe, Democracia, o Deus que falhou. E como a democracia tem todo tipo de crítica, uma delas é o seguinte: como o Estado não é de ninguém, ele não é uma propriedade privada, quem se aposta do poder, ele tenta o máximo possível em tirar o dinheiro do Estado, porque ele sabe que daqui a 4 ou daqui a 8 anos vai entrar outro cara. Então ele basicamente entra lá, tenta tirar tudo que ele consegue e que se foda. Outro ponto negativo da democracia é que com essa alternância de poder, quanto pior para o país, melhor para o outro partido. Que até hoje a gente tem esse papo de direita e esquerda que justamente surgiu na Revolução Francesa, com os jacobinos que eram à esquerda e queriam destruir a monarquia, e os gerondinos que seriam mais conservadores no sentido de tentar manter uma monarquia, tentar manter uma coesão social. Daí que se surge esses termos de direita e esquerda. E a outra crítica é exatamente essa. Quando um desses partidos entra no poder em qualquer democracia, seja a esquerda, seja a direita, o da direita vai fazer tudo para a esquerda dê ruim, e quando a esquerda entra, a direita vai fazer tudo para que a esquerda dê ruim. Porque quanto pior tiver o país, melhor pro outro partido assumir. Então, é aquela política, velho. Um cara nunca pode chegar e apoiar o que o presidente está fazendo, mesmo que ele concorde se ele for de outro partido. Entre várias outras paradas. Ele diz ainda que a monarquia também não é uma forma de governo excelente e excepcional porque ela é um monopólio. E toda vez que você tem um monopólio das decisões políticas e monopólio da força, isso não é bom para os cidadãos. Ele só diz que é superior à democracia. Eu falei todo esse tanto de merda aqui para falar o seguinte: qual que é o grande problema da democracia? Os políticos vão falar qualquer coisa para serem eleitos. A gente viu o Trump dizendo agora aí que ia fazer a reserva estratégica de Bitcoin, que ia libertar o Ross Ulbricht, que ia fazer um monte de coisa. No primeiro dia, ele foi lá na conferência do Bitcoin, falou pra caralho, falou que ia fazer acontecer. No primeiro dia ele entrou, foi empossado do cargo e não fez nada ainda. Inclusive criou até uma meme coin que vai contra o que ele tinha falado no Bitcoin. Então, o que eu quero dizer com isso? A democracia, ela favorece ao populista falar mentiras para entrar no poder, né? E ele entrando no poder, ele se beneficiar do poder e comandar a vida dos outros. Então, essa é uma grande crítica à democracia. Por isso que vai ter um grande problema aí nas dívidas de todos os estados modernos. Todos os estados modernos, eles gastam mais do que eles arrecadam. A gente tem aí a dívida dos Estados Unidos em 36 trilhões, uma dívida gigante que não para de crescer, porque não tem de onde cortar. Se ele pegar e falar o seguinte, é que nem o Lula chegar no Brasil e falar: eu vou cortar o Bolsa Família porque a gente não tem dinheiro para pagar. Eu vou cortar o SUS porque a gente não tem dinheiro para pagar. Eles não têm dinheiro para pagar. Então sabe como é que eles pagam? Eles financiam a dívida, eles fazem mais dívida, eles vendem tesouro, comprometem o futuro do investimento e o futuro das novas gerações através de gerar dívida para pagar programa social, para pagar salário de político, para pagar todo esse orçamento burocrático e estatal. Então, essa é a crítica à democracia e por isso eu indiquei esse livro. Isso nos leva agora ao último discurso. Existem alguns, assim, tirando alguns pequenos que podem ser grandes problemas no discurso do Moicano, de erros ali, ele foi acuradíssimo.
tá? O poder de síntese que ele teve em relação a esses temas, que são temas deveras difíceis de serem tratados. Eu fiquei até impressionado, não tinha assistido esse vídeo até hoje, mas eu fiquei até impressionado agora com esse poder de síntese. É muito bom que o Moicano traçou aqui. Vamos começar do começo. A questão da Revolução Francesa, ele foi bastante preciso. Essa questão da religião civil, né? Existem vários autores, e quem discordar do Moicano nesse sentido, já vi várias pessoas fazendo isso, menosprezando esse tipo de ponto do Moicano. Existe uma quantidade surreal de autores que vão cobrir esse ponto de maneira direta ou de maneira indireta. Nós temos o Weber, por exemplo, falando da questão do desencantamento com a religião e gerando, na verdade, um encantamento com as ciências. Mesmo que o povo não saiba muito bem o que é essa tal dessa ciência. Muitas pessoas que dizem que são científicas e que acreditam na ciência não sabem nem qual é a segunda lei de Newton, por exemplo, ou não sabem sequer os elementos contidos na tabela periódica. Se eu mostrar a tabela periódica para essa pessoa, ela sequer vai saber entender. As pessoas geralmente dizem que são a favor de ciência porque elas são a favor das benesses que alguns instrumentos da técnica, através da ciência, trazem para ela. O que eu quero dizer com isso? O Dorflex, por exemplo, ou então o enxaque que eu acabei de tomar aqui, que eu tô com muita dor de cabeça, é um fruto da técnica da ciência da medicina, tá? Então, através dos conhecimentos da ciência que nós tivemos, surgiu, então, o que chamamos de Dorflex, que diminui nossa dor de cabeça, dores no corpo, etc. Então, os remédios que nós utilizamos, ou então quando nós vamos para uma sala de cirurgia, essas são as benesses da ciência, que o estudo dela traz para a técnica formas de tratarmos doenças e assim sucessivamente. Então, apesar das pessoas não entenderem, apesar de ser a ciência, a técnica ser muito direta, objetiva, afinal esse monitor que eu tô aqui, esse vídeo que eu tô gravando, são frutos da técnica, são frutos da ciência, do avanço do intelecto humano no estudo do mundo, da realidade. Então nós conseguimos fazer essas coisas incríveis, como por exemplo você está me assistindo agora nesse seu celular. Apesar de que muitos de vocês não fazem a menor ideia de como isso funciona na mão de vocês, mas vocês dizem que são pró-ciência, porque afinal de contas essas coisas dão frutos objetivos e claros nas suas mãos, mas que são completamente complexos para aquele que não compreende a ciência ou a técnica da ciência. Outros autores que vão tratar a respeito disso por exemplo, Carl Jung, que foi um grande psicólogo, assim, indiscutivelmente foi um dos maiores, onde ele fala dessa substituição da religião pelo estado civil confessional, né? Num livro, se eu não me engano, é o Presente, Passado e Futuro, se eu não me engano, da coleção do Jung. É um livro pequeno, mas bem profundo e bem denso, mas bem claro e objetivo, onde ele fala dessa substituição da vida religiosa pela vida civil do Estado, substituindo a religião. Então, o Estado, o modo civil de conduta, ele é guiado quase como um modo de religião. Afinal de contas, você folga no domingo, não porque a religião, né, a igreja, ou então o pensamento cristão fala para você folgar no domingo, é porque você é feriado, né? Feriado não, é um dia de descanso, muitas vezes no domingo. Então, você deixa de ir para o trabalho, não por causa de uma questão religiosa, mas por uma questão meramente de estabelecimento estatal, de um dia da semana que você folga. E se o contratante não fizer isso, ele pode até sofrer processos jurídicos, trabalhistas em torno disso. Então essa substituição, essa forma de conduzir a sociedade, isso aí é muito bem descrito por vários autores. Eu citei aqui 2, Jung e Weber, mas existem uma caralhada de outros autores que vão tratar desse tema também. Então a Revolução Francesa também é fruto dessa busca do homem de substituir a religião por um Estado civil que vai resolver as problemáticas e vai trazer o céu para a Terra. Um dos autores também que trata disso é Fögling, né? Eu chamo de Fögling, mas eu chamo de Wögling, mais aportuguesado, abrasileirado, mas é bem claro, que fala dessa questão da substituição da religião pela conduta civil estatal, tentando alcançar o céu na Terra através dessas mudanças sociais, com o uso da força, através de impostos e afins. Então nós sabemos que é roubo e que isso é violência descontrolada, mais amplamente aceita pelo povo, esse tipo de coisa. Outra coisa, e aí assim a gente entra nos problemas do discurso do Moicano aqui, é a questão do documento
independência americana. Como eu falei anteriormente, existem vários problemas com a Constituição americana. Não acho que é o documento mais importante da história da humanidade, acho que está bem longe disso, mas com certeza tem um valor histórico muito grande e que é uma medida estatal como qualquer outra, tá? O modo de atuação americana é muito mais por um sistema cultural americano do que pela Constituição em si. Podemos dizer que a Constituição é o fruto disso e é o marcar histórico desse momento. Mas existem milhões de problemas que são ocasionados por causa da Constituição americana e a forma que muitas vezes o establishment americano trabalha no resto do mundo. Não podemos esquecer das diversas desgraças que o exército americano e o Estado americano promoveu no mundo. Agora, o povo americano, a conduta americana dentro do seu próprio solo, a perspectiva de transformar o mundo, né, através do trabalho, é algo incrível e, de fato, muito marcante na história da humanidade. O que as livres trocas, como Murray Rothbard trata no Conceiver de Liberty, um livro que nós traduzimos, estamos lançando também aqui na nossa editora. Eu não falei isso no começo, mas nós traduzimos mais de 30 livros muito importantes da escola austríaca, que nós vendemos também, apesar de não falarmos muito disso, talvez porque sejamos péssimos em marketing ou qualquer coisa do tipo, mas nós tratamos desses temas, inclusive recomendo para vocês, já que estamos falando aqui do Ludwig von Mises, essa questão woke que o querido Moicano acabou de tratar, uma questão muito importante, que aqui nós temos o livro, já fiz vários vídeos a respeito desse tema, do woke. Convido vocês a comprar os livros que estão na descrição, os e-books, tem vários e-books de R$10, que tratamos, por exemplo, a origem das ideias do Ludwig von Mises, a origem das ideias do Hayek. Temos também Carl Jung contra a loucura das massas, crenças de luxo, racismo estrutural, refutando essa ideia do racismo estrutural, apresentando o que são as crenças de luxo, a geopolítica, o woke, todos esses livros, esses e-books que nós escrevemos, tentamos escrever em 10 dias 10 livros, estão aí na descrição, cada um custa R$10, e peço a você R$10, peço a você que compre esses livros para ajudar o canal, mas principalmente para ajudar o seu intelecto. Eu quero quero iguais aqui nesse canal. Você que acompanha esse canal, eu quero pessoas iguais aqui. Eu quero poder argumentar e trazer pontos interessantes aqui. E eu quero que vocês estejam preparados para isso. E eu estou oferecendo o melhor produto que eu consigo, com o melhor preço que eu consigo. E tem vários outros livros aí também que estão aí na descrição, que você pode acessar a nossa loja. Mas, por favor, melhore-se, né? Quero ter boas conversas com vocês, tá? Que eu ia fazer se eu tivesse vencido a luta primeiro contra o Dariush, depois com o Makachev. Tem um livro muito interessante de um cara chamado Murray Rothbard, que também é um pensador da economia austríaca. É um cara que eu não li tanta coisa, esse foi o primeiro livro que eu li dele, mas esse é um livro bem pequeno, O que o governo fez com o nosso dinheiro. E basicamente ele diz o seguinte, ele conta um pouco a história do dinheiro, por que o ouro e a prata foram escolhidos durante milênios, sem governo, sem centralização. As pessoas simplesmente escolheram o ouro como forma de troca e forma de reserva de valor, porque eles entenderam que aquilo ali era um material durável, difícil de produzir, fácil de trocar, que se você derretesse, você poderia cunhar moedas e que ninguém pode produzir, o governo não tinha controle nenhum sobre o ouro. E esse foi um grande problema durante milênios. No livro ele deixa claro também que já havia falsificação de moedas de ouro, porque na verdade, por exemplo, o dólar, a libra e todas essas outras moedas nacionais, na verdade elas eram uma representação do ouro. $20 valia uma onça de ouro. Não sei quantas libras, varia não sei quanto. Tipo assim, era somente o peso. Na verdade, o mundo inteiro estava trocando essas moedas, mas o que ele estava, na verdade, dando valor a essas moedas era o peso do ouro que continha em cada nota. Porque o ouro era uma coisa muito difícil de transportar, você podia ser roubado. Então, começou a surgir os bancos, você deixava o ouro no banco e você recebia uma nota promissória dizendo, essa nota vale tanto ouro. Só que as pessoas começaram, em vez de sacar o ouro para trocar o ouro por produtos, elas começaram a trocar essas notas em forma de nota promissória por produtos, por serviços, e por até um dinheiro pelo outro, do mesmo jeito que a gente faz hoje. E o governo civil começou a ver isso aí e falou, meu irmão, a gente vai tomar esse poder pra gente, e começou a, primeiro, dizer que eles teriam que ter o monopólio da emissão do dinheiro, que era a cunhagem da moeda. E dizia o seguinte, não é qualquer um que pode fazer essa moeda, porque senão vocês não vão ter como. Eu sei que o vídeo tá ficando longo, mas é porque é difícil explicar todos esses conceitos num vídeo só. Se gostarem, eu vou fazer mais, se não eu paro. Esse aqui é um vídeo teste. Então o governo pegou e falou o seguinte, meu irmão, como é que você vai me provar se cada um pudesse fazer, e era assim antigamente, tipo, você tinha o ouro, você tinha lojas, tipo, tinha um barão de sei lá das quantas, que você ia lá, e ele cunhava moeda de ouro para você transportar e transacionar. Aí o governo falou, não, mas você não tem como me garantir que esse ouro é ouro. Me dá todo o ouro pro governo vai cunhar as moedas, a gente vai cobrar uma taxa de você, que no Brasil também era chamada da senhoriagem, que era o tal do quinto, né?
20%, por exemplo, você pegava o ouro, você pagava 20% de imposto desse ouro e depois estava livre pro resto da vida, não precisava pagar mais imposto. Começou sempre assim, começa só um pouquinho. Eles pegaram então esse monopólio da cunhagem, só que o governo é tão filha da puta, porque antes mesmo dele ser democrático, mesmo quando eram reinos, ele pegava essa moeda e ele raspava as lascas de várias moedas. Aí ele pegava essas raspas e fazia novas moedas de ouro. Ou seja, eles tiravam o valor do peso da moeda e transacionavam essa moeda como se fosse uma moeda de, sei lá, 1 onça de ouro. Mas na verdade ela tinha 0,9, 0,8, porque eles rasparam e com esse tanto de moedas raspadas eles fizeram mais moedas. Então já existia inflação no ouro antes mesmo da gente ter o dinheiro fiduciário que a gente tem hoje. Esse foi a primeira coisa. Eles pegaram o monopólio da cunhagem das moedas. Depois, quando os bancos começaram a surgir, eles começaram a pegar também a impressão desse dinheiro. E o segundo passo foi a criação dos bancos centrais, porque eles diziam o seguinte: a gente tem que ter certeza que todos os bancos têm dinheiro, porque se as pessoas forem lá naquele banco e todo mundo sacar o dinheiro, o banco vai quebrar. Então, para evitar as corridas bancárias que existiram até no século XIX, eles começaram, no começo do século XX, 1900 e pouco, começaram a fazer os bancos centrais, até o Federal Reserve dos Estados Unidos, para poder controlar. O Banco Central seria o banco dos bancos, o banco que dava liquidez aos outros bancos e que controlava a taxa de juros. Mas, depois de muitos anos tentando, o governo pegou o controle total do dinheiro, tendo o controle da emissão da moeda, tendo o controle da taxa de juros e das políticas econômicas. E o autor, ele disse que não, que o dinheiro deve ser uma commodity e que o preço deve variar. Ele não é feito para ser estático. O preço do dinheiro deve variar de acordo com a oferta e a demanda. É o que a gente vê nas taxas de dólar, nas taxas de câmbio. Então, é um livro que eu recomendo bastante. E por que eu ia falar dele? Exatamente porque, na verdade, o que esse autor está falando? Aqui é um ponto que muito provavelmente o Moicano não sabe, mas a gente narra isso muito bem no livro Anti-Woke, junto com Jonas Bressan, a respeito dessa união do público com o privado. Adicionando algumas curiosidades aí ao que o Moicano está falando, essa questão da inflação começou com a prata, né? Em Roma já se fazia isso. O Mises narra algumas questões disso em outros governos, em outros estados mais antigos, onde se falsificava a prata, usando bronze com prata, etc., para fazer essa falsidade com a moeda. Isso sempre foi um interesse do Estado, porque o Estado tem o poder da força, e aqueles que contestam, eu costumo falar e brincar que todo dinheiro que está na mão do Estado é lastreado em chumbo no final do dia. Aqueles que contestam entenderão por que eu falei isso. Provarão do chumbo para entender o porquê não se contesta o Estado. E os bancos, que não são bobos nem nada, percebendo que não se tem muito o que fazer com o poder das armas e do chumbo, acabaram se unindo a essa noção do Estado, né? Aquela pergunta que se faz bastante, né? O que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Nesse caso, nós sabemos que é o Estado. O Estado ele começou com a falsificação da moeda. Os bancários, os banqueiros, por saberem que não iriam conseguir contestar o poder de manipulação do Estado, tampouco o poder de força do Estado. Alguns autores tratam muito bem disso, como é o caso do Spengler, né, que é um autor que o rapaz aqui conosco que trabalhou a Damska gosta bastante de usá-los nas obras que estamos escrevendo. Ele fala da questão da espada e do dinheiro, né? E no Estado nós temos a união da espada com o dinheiro. A união público-privada é uma das principais características da cultura woke, da movimentação woke, da burocracia woke, da forma de manipulação do Estado, de como eles usam dessa união do público com o privado para empestar a sociedade com diversas artimanhas, seja as artimanhas bancárias, das big techs, seja as artimanhas populistas dos estados, de supostos direitos. Eles fazem tudo isso para enganar de forma geral o povo, né, as pessoas que estão ali dentro e que buscam ser honestas, buscam cumprir com a sua palavra, buscam viver as suas vidas e são constantemente afetadas ou por manobras bancárias ou por manobras estatais, mas no final do dia ambos fecham a porta do quarto e estão se comendo. Tanto o banqueiro quanto o filho da puta de qualquer político estão dentro de um quarto cheirando cocaína e comendo o rabo um do outro, incessantemente, enquanto você, que é o povo, no final do dia é a camisinha que eles usam e é o pó que eles cheiram e a puta que eles fodem. É basicamente isso.
Esses desgraçados fazem isso de forma avantajada, com corroboração de diversos pequenos vermes que auxiliam para que essa sacanagem aconteça, que é o caso do Cobori, por exemplo, que vem com esse tipo de narrativa de força do Estado, uma forma de comportamento das empresas da Faria Limer junto com o Estado para beneficiar o povo. E nada disso acontece. Os contribuintes para esse tipo de narrativa, como o Cobori e vários outros grandes empresários aí do Brasil, que é meramente para conseguir essas ajudas dos banqueiros e do Estado para foder a vida de todos nós. Eles trazem essas narrativas, atacam autores sem nunca terem lido os autores, falam as maiores mentiras possíveis e o povo, que é o gado, acredita porque acha que aquele que diz que vai dar mais ração é o melhor dono. E no final do dia termina sem ração e sem melhores condições. Um livro que ajuda bastante a entender isso também é A Revolução dos Bichos, do Orwell. A respeito dessa questão do livro, eu concordo que esse livro, o que o Estado faz com o seu dinheiro, é muito bom, mas nós traduzimos um outro livro que é o cerne dessa crítica ao Banco Central, que se chama Pelo Fim do Banco Central. Nós trouxemos para o Brasil, traduzimos ele, a editora Alta Linguagem o trouxe, traduzimos orgulhosamente, trouxemos ele. Eu ofereço esse livro ao Moicano, caso ele queira. Impossível ele ver esse vídeo aqui, mas se ele ver por algum motivo, se vocês mandarem lá para ele, eu ofereço esse livro e outros vários livros que nós traduzimos, que eu acredito que seria de suma importância para o Moicano se aprofundar ainda mais nesse tema. Outras coisas também que nós podemos observar nessa questão é que você que está assistindo aqui esse vídeo, tanto pessoas como o Cobori, tanto quanto os bancos, tanto quanto o Estado e os políticos, o que eles querem no final do dia é ter sua atenção, ter você ludibriado e que você não entenda que porra está acontecendo no mundo, empurrando você para fora do estudo, empurrando você para fora da compreensão e deixando você nessa latrina, nesse ambiente cheio de bosta, que é toda essa narrativa e toda essa politicagem em torno da verdade. O Moicano mostra aqui nesse vídeo que, apesar de todas essas tentativas, a maior arma contra qualquer um desses desgraçados, no final do dia, é o conhecimento e a verdade e o estudo. Não existe outra coisa, conheceis a verdade e ela vos libertará. Essa é a grande questão. Não é demagogia, não é discursinho bonito, não é política, é apenas a verdade que vai libertar você. É unicamente a verdade. Somente ela pode libertar você. Doa quem doer, a dificuldade que ela levar, a forma que eu falar, o que importa é a verdade. Nunca se esqueça disso. A única coisa que importa é a verdade. Goste você ou não, bonita ela ou não, ela é a verdade, ela continuará sendo a verdade, e todos aqueles que lutarem contra ela, no final do dia, irão se deparar com um muro de bosta. Alguns vão se abraçar a ela, alguns vão se aprofundar nesse muro de bosta, mas existirá sempre a verdade atrás desse muro. E nem todos estão dispostos a ir e penetrar esse muro de bosta, que é o caso do nosso querido Moicano, que mostra aqui que o uso do intelecto qualificado com um bom material de estudo, você consegue chegar na verdade. Com esforço, você consegue chegar nela, estudando, lendo. Ofereço esses livros aqui para vocês, os e-books, que custam cada um R$10 aqui na descrição. Os livros mais caros que nós temos aqui também, livros físicos, o Anti-Woke. Todas essas obras são obras que vão ajudar você, livros que vão ajudar você a chegar e contemplar essa parte da verdade. E depois disso você conseguirá contemplar os outros aspectos da verdade. Mas você precisa estudar, você precisa ler. Eu quero iguais aqui nesse canal. Por favor, acessem, leiam esses livros. Por favor, leiam esses livros. Eu quero conversar com iguais aqui nesse canal. Aqui, o que o governo fez com o nosso dinheiro, o que esse autor está falando aqui, não é sobre dinheiro. Ele está falando sobre ouro, porque ele não sabia o Bitcoin. O Bitcoin é muito superior ao ouro. Você consegue transportar, você consegue guardar ele na sua cabeça, o governo não consegue te tomar. Se você está num país em que o governo é corrupto, você não vai conseguir tirar o ouro desse país. Agora, se você tiver em Bitcoin, você tira, você transaciona em pequenas frações e você tem volatilidade, porque a volatilidade é a vida do mercado. É quantas pessoas estão dispostas a pagar
por aquele dinheiro. Ou você está comprado ou você está vendido no dinheiro. Você tem que entender essas questões econômicas. Só que o que o dinheiro fez com o nosso governo foi transformar ele numa ferramenta estatal de controle. Não. O governo deve ser decidido pelo livre mercado, o preço deve flutuar de acordo com a oferta e com a demanda. E ele está falando isso, que o Bitcoin é o novo dinheiro, o Bitcoin é o novo ouro. Não eles. Isso é uma coisa que eu estou extrapolando e é a minha visão. Quando ele fala o que o governo fez com o nosso dinheiro, ele estatizou e ele centralizou. O que o Bitcoin faz com o nosso dinheiro? Ele descentraliza, ele personifica, ele torna você o seu banco central. Seja você o seu banco central e estude Bitcoin. Esse foi um dos resumos do livro que eu ia falar. Eu tenho muitos mais outros livros para falar, muito mais coisas para falar, mas eu preciso primeiro saber se vocês gostaram, se vai ter audiência e esperem isso aí para a próxima luta. Me deixe saber o que vocês acharam no vídeo. Tamo junto, valeu, os. Que pena que o Moicano não continuou com esse trabalho. Devo dizer aqui a você, Moicano, provavelmente não vai ver esse vídeo, mas devo dizer a vocês que o Moicano seria uma peça muito importante para falar desses temas, desses livros, porque ele mostra uma capacidade de síntese e entendimento desses temas de forma até impressionante. Devo dizer a verdade aqui. A complementação que eu devo fazer é que existem alguns problemas com o Bitcoin, estude de fato. Existem outras moedas, como por exemplo a Monero, que eu acredito que são tão boas quanto, ou até melhor, por exemplo, no sentido de não ser identificável, né, a sua segurança enquanto a sua identidade completamente preservada, mas a ideia do Bitcoin sim, tudo isso que o querido Moicano falou. Teve uns problemas, mas acredito que é porque ele não leu os livros, por exemplo, O Homem, Economia e Estado, que nós também traduzimos, estamos vendendo também, nós vendemos esse livro, O Homem, Economia e Estado. Também o livro Ação Humana, onde trata sobre essa questão da curva de oferta e demanda. A escola austríaca não adota isso como propriamente uma lei, etc., oferta e demanda, porque ela pode ser bastante prejudicada e corrompida, mas sim, a oferta e demanda existe, mas não como a lei ou da forma que os neoclássicos desenho, tá? Mas tirando isso, o Moicano foi bem certeiro, bem preciso. E se ele quiser os livros, se por um acaso ele ver esse vídeo aqui, se vocês puderem mandar para ele ver esse vídeo, não sei o que vai acontecer. Inclusive, Moicano, temos um amigo em comum que você conheceu lá nos encontros lá do que você comenta com o 38 numa entrevista sua, aquele lá que você falou, o mais gordão lá, que o 38 chama de o cara lá da Bahamas. É um amigo que temos em comum. Mas excelente vídeo, uma compreensão muito apurada do Moicano a respeito dessas questões. Estou realmente impressionado com o poder de síntese dele. Dá para ver que ele já leu mais do que os livros que imaginam. Acho que leram 4, 5 livros. Eu acho que o Moicano leu pelo menos uns 30, 40 livros aí de vários assuntos. Mas leu vários assuntos para poder sintetizar tão bem esses temas tão difíceis e tão agudos. No mais, muito obrigado a todos vocês. Comprem os livros que estão aí na descrição para ajudar esse canal a continuar. Comprem o Anti-Woke, que é um livro excelente, também fala desses temas. Temos vários e-books. Eu quero tratar mais e-books, trazer mais e-books para vocês aí no mês que vem, para vocês estudarem, compreenderem. Como eu disse, eu quero iguais aqui nesse canal. Eu quero conversar com vocês, trazer vídeos e trazer argumentos muito mais desenvolvidos, conversas muito mais aprofundadas, mas para isso eu preciso que você que acompanhe esse canal, não o que vai assistir aqui e depois não vai assistir mais, mas você que continua assistindo os vídeos aqui todos os dias, que você tenha essa busca desse estudo. Várias pessoas estão lendo os livros aqui, são 60 páginas que cada livro tem apenas. E isso vai fortificar você no seu intelecto, tá? Tudo que o Moicano falou em relação ao Estado, eu assino embaixo e intensifico. É pior do que ele está dizendo. A emenda, a Constituição americana não é lá essas coisas, mas com certeza se demonstra ser algo mais acentuado, acima da média aí, por enquanto, até onde estamos vendo. Em relação à monarquia também, que ele cita aí, tenho meus adendos, minhas críticas também à noção da monarquia. Acho que as pessoas preservam e olham para a monarquia tirando seus valores, aqueles que estavam ali nas pessoas, acreditando que é um sistema e que está no sistema essas virtudes, mas não, essas virtudes estavam nos agentes, não no sistema, tá? Assim como também na democracia. E eu fico curioso e fico pensando se a monarquia tivesse toda a tecnologia e a técnica que a democracia dispõe hoje, por uma questão de temporalidade histórica, o que eles não fariam, né? Não podemos esquecer do homem que disse que ele era o Sol. Eu sou o Estado, eu sou o Sol. Eu imagino esse homem com a tecnologia que temos hoje. O que ele não faria? Talvez a monarquia estivesse limitada pela própria tecnologia e pela própria compreensão de sua época.
Os reis hoje precisamos descobrir o que eles fariam com toda essa capacidade tecnológica e com todo esse aval popular. Mas no mais é isso. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe. Comente aí o que vocês acharam. Muito obrigado. Mandem para o Moicano. Talvez ele assista. Se ele assistir, eu admiro o seu trabalho na internet e também no UFC. Caro Moicano. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.